Você já viu um imóvel incrível, mas ao visitar as ruas percebe que tem lixo, não tem iluminação pública ou as ruas são esburacadas? Pois é, isso não é a localização, isso é a infraestrutura do bairro. E hoje você vai aprender o que você precisa saber para não cair em furada. Mas o que chamamos de infraestrutura do bairro? Bom, a infraestrutura urbana é um conjunto de serviços ou obras públicas que garantem um bom funcionamento do bairro. Ou seja, é o que permite que a vida aconteça ali com segurança, praticidade e dignidade. Então, ao avaliar um bairro, você deve observar se há rede de água tratada, se há rede de esgoto, não fossas, rede de esgoto mesmo. Também observe se há rede elétrica estável e coleta de lixo. Então é interessante que você fale com os moradores da região. Eles sabem exatamente como que funciona. E não para por aí, você deve observar as ruas também, se elas são asfaltadas e com calçadas adequadas. É interessante que você vá à noite para ver a questão da iluminação pública. Os bairros mal iluminados geralmente são muito perigosos e também indicam sinal de abandono. Verifique também se no bairro tem internet de qualidade e sinal de celular. Se um bairro não tem isso tudo funcionando muito bem, você vai pagar um preço muito alto com tempo, dinheiro e principalmente muito estresse. E para ilustrar como você pode perder muito dinheiro se não observar essas coisas, eu vou contar para vocês um caso de um cliente nosso que comprou um imóvel que era de esquina e a rua não era asfaltada. E logo depois dele já ter usado todo o dinheiro que ele tinha, né, de economias para comprar o imóvel, imobiliar, ele foi surpreendido com uma carta, né, da prefeitura do local, dizendo que o asfalto passaria ali naquela rua. E que para isso ele ia ter que desembolsar R$ 20.000, porque a casa dele era de esquina, então o que conta é a metragem, né, da frente da casa e da lateral. Então ele foi surpreendido por uma despesa extra aí de R$ 20.000 logo após ele adquirir esse imóvel. Se ele tivesse observado isso antes, talvez ele pudesse ter optado em comprar um imóvel que a rua já fosse asfaltada e que talvez não faria muita diferença no valor que ele pagou pela casa em si, mas que agora ele vai ter que desembolsar para pagar o asfalto. Então agora vamos falar sobre infraestrutura do imóvel e o que você deve observar na estrutura do imóvel em si. Seja casa ou apartamento, é importante você ter consciência do que já está incluso e do que você terá que resolver por conta própria. Vamos dividir isso em 3 frentes: áreas comuns, detalhes técnicos do imóvel e o que verificar nas casas em loteamentos. O que acontece é que muita gente pensa que está comprando um sonho completo, mas na verdade o salão de festas não tem uma cadeira, a piscina é só de enfeite. Então, o primeiro passo é sempre verificar as áreas comuns prometidas pela construtora ou pela incorporadora. Se o imóvel for na planta, consulte sempre o memorial descritivo. Tudo que aparece ali deverá ser entregue. Se o imóvel já estiver pronto, vá até o local e observe. O salão de festa já está pronto? Ele está mobiliado? A academia já tem os equipamentos? E a brinquedoteca também já está pronta? Verifique se há portaria e segurança 24 horas, presencial ou remoto. E se as câmeras e os equipamentos de segurança do condomínio estão funcionando. Agora vamos para os detalhes internos do apartamento, porque não adianta você só se apaixonar por uma fachada bonita se dentro do apartamento falta o básico. Aqui a nossa dica é que você verifique, principalmente em apartamentos, se existe área técnica, que é o local onde coloca-se as máquinas de ar-condicionado. Isso é extremamente importante porque evita que os aparelhos de ar-condicionado fiquem fixados na sacada ou no meio da fachada, o que é até proibido em alguns condomínios. Então, se não tem essa área técnica para você colocar o ar-condicionado, fica complicado, porque você vai ter que arranjar um jeito. Então, às vezes você coloca na sacada e ocupa metade da sacada. Já vimos casos também em que tinha que colocar no meio da sala. Então, limitava até você poder ligar o ar-condicionado de dia no quarto, porque esquentava a sala, porque ficava a máquina do ar-condicionado na sala. Então, assim, isso é uma questão bem interessante para você se atentar e olhar se tem uma área técnica de ar-condicionado. Analise também se o imóvel tem
ou terá, no caso de imóvel na planta, infraestrutura pronta para a instalação de ar-condicionado, ou seja, com a tubulação embutida e aquecedor de gás também, se for o caso. E também pontos de água para geladeira, filtros ou até lava-louças. Em apartamento novos ou usados, confirme se o gás é individualizado ou é coletivo. Isso vai mudar totalmente a forma que é cobrado e também o valor da sua conta. Nós estamos batendo tanto na tecla do ar-condicionado porque é realmente um ponto de muita atenção. Nós tivemos um caso aqui no escritório de uma cliente que comprou um imóvel e a construtora não deixou a infraestrutura pronta dentro das paredes do apartamento. E se ela quisesse ter ar-condicionado no imóvel dela, ela teria que passar a tubulação por fora do teto ou fazer um rebaixo em gesso. E como a gente já falou aqui, normalmente a pessoa que compra um primeiro imóvel, por exemplo, ela já despendeu de todos os recursos financeiros que ela tinha disponível naquele momento para comprar efetivamente. E agora ela vai ter que tirar mais dinheiro para poder ter ar-condicionado, ou então morrer do calor. Outro ponto que você deve considerar quando estiver procurando um imóvel ideal é verificar como que vai ser ou como é, né, em caso de imóveis prontos, a ventilação desse imóvel. Se nos banheiros ou cozinha tem abertura para ventilação natural, o que evita muito o mofo. Observe também o quadro de energia, se ele é moderno e se ele vai comportar os eletrodomésticos que você pretende utilizar na sua casa. E eu falo isso com propriedade, porque eu já comprei um imóvel e eu queria muito colocar um fogão de indução e a infraestrutura do quadro de energia não comportava. Então eu tive que me contentar com um fogão a gás. E esses pequenos detalhes, não tão pequenos assim, podem afetar diretamente o seu dia a dia e o seu bolso. E lembrando que esses pontos devem ser observados para qualquer tipo de imóvel, seja ele na planta, pronto ou usado. Em casos de imóveis na planta, como você não consegue ir lá visitar para verificar esses detalhes, é válido você pedir para a construtora que você está interessada, né, no imóvel, falar que você está interessado no imóvel e pedir o memorial descritivo e olhar ali, observar ali, né, e também as plantas, muito importante, observar como será a disposição desse imóvel. Já se for casa ou loteamento, a avaliação da infraestrutura ela é dupla. Você vai analisar o imóvel e o bairro. É interessante que você observe se o loteamento tem esgoto, portaria, segurança, áreas comuns, coleta de lixo e iluminação pública. E se foi tudo entregue conforme foi prometido no lançamento. E sobre a casa, verifique se a caixa da água tem saída para todos os registros da casa. Porque dependendo, você pode ter um problema que a caixa da água não alcança alguma torneira da casa. Então você depende, às vezes, da água da rua. Então, se acabar a água da rua, você fica sem água. Só vai ficar com água em, às vezes, algumas áreas da casa. Então é interessante que você verifique isso para toda a sua casa ficar com água. E o esgoto está ou será conectado à rede pública? Você deve observar também, em caso de imóveis usados, se há sinal de infiltração, se os telhados são bem feitos, se os muros estão bem acabados. Tudo isso tem um custo se você tiver que resolver. Muitos compradores acham que estão comprando em um lugar estruturado e quando efetivamente chegam no local descobrem que vão ter que gastar muito com segurança, com a infraestrutura do imóvel, então é interessante que você se atente a isso. Agora eu quero falar um pouquinho com você sobre alguns gastos extras que talvez você não saiba, mas você vai ter assim que comprar um imóvel. No caso de apartamento, pergunte o valor real de condomínio. Mesmo que ele seja na planta, geralmente a construtora já tem uma métrica, né, de quanto ele vai custar. Se o imóvel já estiver pronto, verifique se o síndico é ativo ou se o prédio está mal gerido. Em loteamento, informe-se sobre taxa de manutenção. Às vezes ela é fixa ou às vezes ela varia de acordo com a utilização das áreas comuns. Isso tudo pode pegar muita gente de surpresa com a famosa chamada de capital, que nada mais é do que um rateio entre os condôminos, seja em loteamento ou em prédio ou condomínio fechado, das despesas de manutenção ou de melhorias do empreendimento. Por exemplo, a mobília de um salão de festas pode te render uma despesa extra de R$ 2.000 de chamada de capital que você não estava esperando. E não para por aí. Existe ainda a chamada de capital até para imóveis novos que acabaram de ser entregues, para, por exemplo, colocar cerca elétrica, colocar equipamentos de segurança como câmeras e alarme. Comigo mesmo aconteceu. Quando me entregaram um apartamento que eu comprei na planta,
O condomínio, que tinha uma previsão de gasto de R$ 500 por mês, ele já subiu para quase R$ 1.000, porque tiveram que instalar esses equipamentos de segurança antes da entrega das chaves, para garantir que depois que os moradores começassem a fazer as mudanças, tudo ficaria ali seguro. Mobiliar as áreas de lazer, como parquinhos ou até academia, também pode te custar uma chamada de capital bem significativa. Essas despesas geralmente aparecem em imóveis na planta depois da entrega. Então, você não vai saber disso na hora que você estiver comprando. Você só vai ter essa surpresa nada agradável quando receber o seu imóvel. Em imóveis usados, você consegue ter uma noção de quanto vai ser essa chamada de capital conversando com o antigo proprietário. Em todos os casos, é interessante que você verifique se há fundo de reserva ativo, que nada mais é do que uma poupança do condomínio, e se tiver, como ele está sendo utilizado. Então, nessa aula, você entendeu que a infraestrutura é o que transforma o seu imóvel no imóvel dos sonhos ou em dor de cabeça. Olhar para o bairro ou para o imóvel com atenção é essencial, pois tudo que não vem pronto vira despesa depois. Por isso, visite, pergunte, converse com quem mora na região ou mora no imóvel, no apartamento, no prédio. E se puder, vá com alguém que entenda do assunto para te auxiliar nessa jornada. Você merece morar bem, com segurança e sem surpresas desagradáveis.